Olá, eu me chamo Felipe Maia Broeto, sou advogado criminalista e nesse vídeo eu quero tratar do tema Acordo de Não Persecução Penal. Quero trazer para vocês, advogados, criminalistas e público em geral, até que ponto vale a pena oferecer o acordo de não persecução penal como uma solução jurídica e até que ponto vale a pena aceitar o acordo de não persecução penal como uma solução jurídica. Então, se você é advogado, preste atenção em alguns pontos que eu levantarei. Se você é uma pessoa, um empresário, um advogado, um médico, uma pessoa submetida a um procedimento penal, a um processo penal, também preste atenção, porque pode ser que essa inovação legislativa tão falada ultimamente não seja tão boa assim como alguns querem fazer crer. Pois bem, o que é o acordo de não persecução penal? Em linhas gerais, pessoal, em linhas gerais, o acordo de não persecução penal nada mais é do que uma alteração na perspectiva com a qual nós encaramos o processo penal. Nós, e aí digo o Brasil, vem de uma cultura marcadamente conflitiva, contenciosa, de processos penais demorados e custosos. E os meios alternativos de resolução consensuada ou consensual vêm justamente implementar uma nova cultura de resolução de conflitos, a cultura do consenso. Por meio dela, se abre mão daquele processo mais demorado, mais custoso, mais desgastante, para algo que eu já sei o resultado logo no começo. Me reúno com o Ministério Público, na presença do meu advogado, e discutimos ali algumas condições que terei que cumprir, e quando eu terminar de cumprir essas condições, a punibilidade estará extinta, acabou. Não há condenação, não há reincidência, não há maus antecedentes e não há a necessidade de um processo de anos. Eu já sei o que vai acontecer e eu posso assumir as consequências ali, já no ato do oferecimento da denúncia. Eu aceito essas condições e começo a cumprir. E aí, quem ouve essa situação pode me falar, mas então, Felipe, não tem lado ruim, é só coisas boas, são só coisas boas. Tudo é positivo no acordo de não persecução penal. E aí eu tenho que te dizer, não é bem assim. Não há só coisas boas, há também algumas coisinhas que nós precisamos levar em consideração. Pessoal, o artigo 28A do Código de Processo Penal, que estabelece o acordo de não persecução penal, é recentíssimo. Nós estamos falando de uma legislação que data de 2019 e sobre a qual inúmeras controvérsias foram levantadas e ainda não foram pacificadas pelos tribunais superiores. Dentre tantas críticas e dentre tantos questionamentos, eu destaco talvez o mais importante, que é a confissão. É isso mesmo. Quando se fala em resolução consensual de processo, e se dá como exemplo a transação penal ou o sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, nesses dois mecanismos eu não tenho a confissão. Logo, não tem prejuízo algum em tese. Agora, aqui no acordo de não persecução penal é diferente. Aqui, o artigo 28A, ele dispõe expressamente que para poder celebrar o acordo, a pessoa, né, o réu ou o autor do fato, terá que confessar formal e circunstancialmente a prática do ilícito. Ora, isso no meu modo de ver, é de uma problemática incalculável.
Porque em que pese não haja confissão para fins de condenação, em que pese a pessoa saia do processo sem uma condenação, ela continua sendo primária, continua possuindo bons antecedentes, esta pessoa, ela querendo ou não, ela confessou a prática de um crime. E a partir do momento que ela confessa a prática de um crime, ela pode ser sancionada em outras esferas de responsabilização. Então, nós estamos falando aqui de pessoas, por exemplo, que desempenham cargos políticos, pessoas que trabalham em profissões, em ofícios, que dispõem de conselhos de ética e disciplina e que podem ser sancionadas de forma grave, inclusive perdendo o direito de exercer a profissão por conta de uma confissão formulada num âmbito de um acordo de não persecução penal que, num primeiro momento, se falou que não tinha problema algum, que não geraria efeito nenhum. Isso é uma meia-verdade. Imagine você, advogado, oferecendo essa possibilidade mais rápida, menos custosa, mais vantajosa, menos arriscada para um cliente político. Ele aceita e quando menos espera, está respondendo por uma ação de improbidade administrativa. Imagine você oferecendo essa solução jurídica para um cliente médico que, no exercício de sua profissão, acabou praticando um fato e dizem que este fato é um fato ilícito e você muitas vezes com medo ou com receio de encarar o processo penal e comprovar a verdade e demonstrar a inocência em conseguir uma absolvição formal, você sai pela tangente, oferece o acordo de não persecução penal e depois este profissional tem a sua licença cassada por um tribunal de ética. Imagine um advogado que é acusado de apropriação indébita, sendo impedido de advogar porque no momento ali não se atentou aos efeitos da confissão no acordo de não persecução penal e acabou com o processo penal, mas depois de algum tempo se viu processado tanto na esfera civil, pelo próprio cliente que diz ser vítima do advogado, vai ter uma prova. Qual prova mais robusta do que uma confissão formal e circunstanciada? Ora, ele vai ter essa prova, vai se valer dessa prova no âmbito civil, vai se valer dessa prova no âmbito administrativo, no âmbito disciplinar, vai informar a OAB e esse advogado certamente será punido quando, se tivesse encarado o processo, se tivesse produzido provas, se tivesse exercido o contraditório e ampla defesa em sua maior extensão, teria um desfecho totalmente diferente. Veja, não é só do ponto de vista penal que o advogado criminalista deve analisar uma causa. Hoje em dia, sobretudo no direito penal econômico, a visão há de ser multidisciplinar, analisando-se as implicações no direito penal, mas, sobretudo, quais reflexos produzirão também nos outros âmbitos de responsabilidade. Por isso, meus prezados amigos, analisem profundamente todas as hipóteses possíveis e prováveis de serem levadas em consideração num processo penal contencioso. Se você acredita que há chances razoáveis ou chances muito boas de uma tese jurídica vingar e de conseguir com a vitória dessa tese jurídica uma absolvição, repense se vale a pena ir, coloco entre aspas aqui, tá?
pelo caminho mais fácil. Repense se vale a pena uma resolução consensual do processo penal com efeitos deletérios para outras áreas. Fique atento à confissão. Eu digo que em poucos casos que fechei, que fiz esse acordo de não persecução penal, que dá para contar nos dedos de uma mão, as vantagens não são lá essas coisas. Mesmo assim, há clientes que preferem pagar para ver. Eu destaco agora um caso recente que tive tratativas de acordo de não persecução penal. No final acabou que não vingou, mas já havia sinalizado, tanto em sede de petição quanto na própria audiência, que o cliente não aceitaria confessar, porque entendia que esta confissão é inconstitucional e inconvencional, porque contraria tanto o preceito constitucional quanto o preceito de tratado internacional. Saliento que naquela ocasião o juízo se inclinou favoravelmente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da confissão, mas por outras questões relacionadas mesmo a cláusulas do acordo, não foi possível a solução consensuada. De modo que optamos por seguir o caminho tradicional, o caminho contencioso. Enfim, são alguns apontamentos. Eu confesso para vocês que sempre prefiro lançar mão de todos os recursos inerentes ao devido processo legal para provar a inocência, sem confissão, dos nossos constituintes. Enfim, são aqui algumas anotações sobre esse tema polêmico. Estaremos em breve com mais vídeos sobre outros temas também polêmicos e que merecem nossa maior atenção. Até breve, um forte abraço.